Os presidentes da China e da Guiné-Bissau anunciaram esta quarta-feira no encontro em Pequim o elevar da relação bilateral entre os seus países para o estatuto de parceria estratégica. Xi Jinping afirmou que as relações bilaterais entre a China e a Guiné-Bissau se aprofundaram nos últimos anos e que a confiança mútua política foi reforçada. A China e Guiné-Bissau estabeleceram relações diplomáticas em 1974, mas foram interrompidas entre 90 e 98. Durante esse ato, o governo guineense reconheceu a República da China como um Estado soberano em detrimento da República Popular da China. Num encontro com o seu homólogo Umaro Sissoko Embalo, destacou o facto do hino nacional da Guiné-Bissau ter sido composto por um músico chinês, o que não deixa de ser um testemunho da profunda amizade entre os dois povos. Há bocado o presidente Xi acabou de mencionar o hino nacional da Guiné-Bissau, que cantamos todos os dias. Sabemos que foi redigido pelo camarada Amílcar Lopes Cabral, que é o pai da fundador da nacionalidade da Guiné-Cabo Verde, mas com um compositor chinês. E isso para nós é uma coisa que não podemos esquecer. A China sempre está ao lado da Guiné-Bissau. Não é de hoje. E antes de nós termos proclamado o nosso Estado, sempre esteve ao lado. E nós também continuaremos a estar sempre ao lado da China, porque não é só a Guiné-Bissau que a China tem assistido, em todo o continente africano. E na Guiné-Bissau, o presidente da Assembleia Nacional Popular, dissolvida em dezembro do ano passado, endereçou uma carta ao presidente da comissão da CEDEAO. Domingos Simões Pereira manifesta estupefacção e incredulidade com o teor do comunicado da última Conferência de Chefes de Estado e do Governo da Organização, que recomendou à Guiné-Bissau a realização o mais rapidamente possível de novas eleições legislativas para a composição do novo Parlamento. Domingos Simões Pereira lembrou ao presidente da Comissão de alguns compromissos políticos patrocinados pela própria CEDEAO por forma a viabilizar a realização das últimas eleições legislativas, com a ideia de que a Comissão Nacional de Eleições seria totalmente recomposta para as próximas eleições. E segundo a missiva, o que se verifica é que a situação, quer na Comissão Nacional de Eleições, quer no Supremo Tribunal de Justiça, deteriorou-se, ainda mais não havendo condições destas duas entidades assumirem de modo credível as suas responsabilidades em qualquer processo eleitoral. O presidente da ANP diz é intrigante que o comunicado da Conferência dos Chefes de Estado e de Governo tenha feito tábua rasa da necessidade de realizar eleições presidenciais na Guiné-Bissau ainda no decurso deste ano, de modo a não deixar vacatura no cargo do presidente da República a partir de fevereiro de 2025. Para a Assembleia Nacional Popular, esta omissão é preocupante na medida em que foi a própria CEDEAO que reconheceu e legitimou o presidente da República em 2020 e devia ser também a CEDEAO, numa atitude de coerência, a exigir que as eleições presidenciais tenham lugar no prazo apropriado por respeito à Constituição da Guiné-Bissau. Lê-se ainda que o presidente do Parlamento guineense saúda a parte da decisão da conferência que insta a comissão da CEDEAO a acompanhar de perto a situação na Guiné-Bissau. Domingos Simões Pereira diz esperar que a comissão traga propostas concretas, designadamente sobre o mecanismo institucional para a recomposição da Comissão Nacional de Eleições e do Supremo Tribunal de Justiça, de modo a assegurar que os próximos atos eleitorais na Guiné-Bissau sejam justos e transparentes, bem como sobre as opções de financiamento dos mesmos. Espera igualmente um pronunciamento claro e firme da Comissão da CEDEAO sobre a realização das eleições presidenciais, tendo em conta que o mandato do Presidente da República termina no dia 27 de fevereiro de 2025. Ainda na Guiné-Bissau, a polícia acabou de decidir proibir a condução de motorizadas sem capacete, avisando que estes veículos só podem transportar até 2 passageiros. A medida entra em vigor a partir da próxima semana e foi tomada após o registro de vários acidentes e a sobrelotação dos chamados mototáxis. As mototáxis são, nos últimos tempos, o principal meio de transporte entre Bissau e bairros periféricos de difícil acesso devido às condições das estradas.
As circulações são feitas sem segurança, isto é, sem capacetes. Tem noção? Sem capacetes, porque eu entrego capacete, não tenho que trabalhar capacete. Primeiro que eu vou algo assim, capacete tem um som, só que tem na cabeça é que tem nenhum som previsório. Para pôr cobro a esta situação, o governo decidiu proibir a circulação a partir da próxima semana de pessoas nas motorizadas sem uso de capacete. Todos os dias, quase, registramos acidentes graves e até de morte de pessoas por causa do não uso de capacete. Devemos pôr ordem para que as pessoas começassem a usar capacete, porque é capacete de proteção. As pessoas muitas vezes metem capacete no volante de motorizadas e não põem na cabeça, ou simplesmente têm capacete e deixam em casa. Também não é observado o respeito do número de lotação de 2 lugares. Constatamos, a nível da cidade de Bissau e no interior, as pessoas de 3, 4, 5 pessoas numa motorizada a circular. E aquilo não oferece segurança nenhuma. Por isso que, nessa primeira fase, esta será a decisão da polícia em pôr cobro essas duas situações. Segundo o comissário, os polícias vão ser colocados a vigiar através da brigada de patrulhamento e o infrator estará sujeito, numa primeira fase, a medidas corretivas. Vamos aprender a motorizar. O dono da motorizada vai ter que comprar capacete, indo apresentar na brigada de trânsito o capacete com o recibo dele e depois é soltado a motorizada. O executivo irá já na segunda fase aplicar coimas aos violadores desta medida. Última informação deste Repórter África. Fique bem.